Falar em representatividade feminina na política brasileira é denunciar uma série de barreiras que as mulheres encontram ao tentar trilhar o caminho ao pleito eleitoral. Em julho, o Brasil ocupava a posição de número 140 no que se refere à participação política feminina, em ranking que contempla 192 países pesquisados pela União Interparlamentar. O país está atrás de todas as nações da América Latina, com exceção do Paraguai e do Haiti. No Brasil, a Câmara dos Deputados possui apenas 15% de mulheres e o Senado Federal 12%. A professora Tássia Rabelo, que é doutora em ciência política, analisa como é a participação das mulheres na política. Então, do ponto de vista histórico, a presença das mulheres na política institucional, ainda que elas já atuassem, porque a política ela está presente em todas as áreas da vida, ela é muito recente. E isso tem um impacto, porque durante séculos, esse espaço ele foi exclusivo dos homens. Isso ainda tem um peso muito grande para a atuação das mulheres hoje. Então, para além de um número muito diminuto, no caso brasileiro, de mulheres representadas nos executivos federal, estadual e municipal e nos legislativos, essas poucas mulheres que conseguem chegar lá atuam num ambiente que é hostil à presença delas. Uma das grandes problemáticas no pleito eleitoral é o que se refere às candidaturas laranjas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a Justiça Eleitoral não vai permitir candidaturas laranjas de mulheres para driblar a cota mínima de gênero nas eleições deste ano. Ele afirmou que o partido que fizer isso terá um prejuízo muito grande. No primeiro momento, se dizia que deveriam ser reservadas 30% de vagas para candidaturas femininas. E os partidos políticos, ao longo de todo esse tempo, buscaram subterfúgios, formas de burlar essa legislação. Então, quando eles diziam reserva de vaga, eles diziam o seguinte: a gente pode reservar, mas lançar uma chapa inteira de homens, por exemplo, com 70% de candidatos do sexo masculino. E quando existia a coligação proporcional, que permitia lançar uma quantidade de candidatos maior do que o número de vagas, aí isso ficava ainda mais simples. Então, em 2009, foi feita uma modificação na legislação que dizia o seguinte: não é mais reservar para candidaturas femininas e sim preencher com 30% de candidaturas femininas. E a partir disso que se inicia um outro problema, a diferença entre o que é formal e o que é real. Então, são mulheres que são candidatas, elas estão ali na lista de candidaturas, mas elas não são efetivamente competitivas. O objetivo não é que elas sejam eleitas, e sim cumprir a lei de maneira formal. É muito importante esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, porque de 2009 para cá, um grande embate que tem sido travado é em relação à impunidade, porque a legislação não estabelece sanção para esses partidos que não cumprirem a legislação. Então, a partir do momento que o judiciário começa a atuar, e isso tem acontecido já nas últimas eleições, isso dá um indicativo para os partidos pensarem duas vezes antes de lançar candidaturas laranjas. De acordo com Tássia Rabelo, a violência de gênero afasta muitas mulheres da política. A violência política de gênero não tinha esse nome, porque ela era tratada como se fossem problemas individuais. Com o crescimento da presença das mulheres, a troca entre mulheres legislativos de países diferentes, se percebeu que se tratava de um problema coletivo, que não era limitado a um determinado grupo. Então, eu acabei de publicar uma pesquisa que mostra, por exemplo, que no Congresso Nacional Brasileiro, Senado e Câmara dos Deputados, 81% das senadoras e deputadas federais que responderam à pesquisa disseram que já sofreram com essa violência. Então, trata-se de algo sistemático, de um comportamento que é contínuo nesse espaço. E essas senadoras e deputadas que responderam à pesquisa também informaram que consideravam que a violência política de gênero, ela afasta as mulheres da política e, inclusive, 12 delas disseram ter cogitado desistir do mandato para o qual foram eleitas por causa da violência. Então, não é um problema para as mulheres apenas, é um problema para a democracia. Tereza Hermínia Freitas de Oliveira, presidente do Observatório de Políticas Públicas Femininas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, fala o que se pode fazer para combater a violência política de gênero. Primeiramente, a gente precisa ter em mente que é uma fraude. Isso pode ser levado até o Ministério Público caso haja qualquer indício dessa violência política de gênero. Inclusive, as próprias mulheres que estão dentro desse meio
muitas vezes ficam paralisadas diante de uma situação de violência. E isso é muito natural. Então, que outras mulheres que estejam ao seu redor possam atentá-las e dizer, olha, talvez isso que aconteceu aqui possa ser uma violência, possa ser algo que tenha a finalidade de impedir ou obstruir o seu livre direito durante a campanha, por exemplo. Então, que outras mulheres possam também estar juntas nessa fiscalização. Cibele Correia para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.